Vou convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Durante esses 5 sábados de janeiro, vocês vão embarcar numa jornada falando sobre chamados, sobre histórias de chamados. Você lembra exatamente o dia que Deus te chamou? Às vezes é difícil lembrar exatamente o momento que Deus fez o chamado para você. Especialmente para aqueles que nasceram na igreja. Quantos aqui, como eu, nasceram na igreja adventista? Quantos aqui já são adventistas de berço? Veja só, uma grande quantidade de pessoas. E eu posso dizer que literalmente nasci na igreja, porque o hospital que eu nasci era o hospital adventista. O extinto Hospital Adventista do Recife. Foi ali que eu nasci. E para nós que nascemos na igreja, ou que estamos nessa jornada há muito tempo, às vezes é um pouquinho difícil lembrar exatamente o momento do nosso chamado, quando Deus tocou o nosso coração e nós dissemos: estou aqui para servir ao Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o chamado de Isaías, e é o capítulo 6 que nós vamos ler dos versos 1 até o 8, capítulo 6, versos 1 ao 8 do livro do profeta Isaías. E a minha versão da Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: o que é que diziam os anjos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que os chamados de Deus muitas vezes não esperam por circunstâncias perfeitas. Se você imagina que o tempo bom de servir a Deus é quando tudo está bem, deixa essa ideia de lado. Porque, como diz a Bíblia, nós somos chamados para pregar em tempo e em fora de tempo. Nós não precisamos imaginar as circunstâncias perfeitas para então nos entregarmos ao Senhor. As circunstâncias nos dias de Isaías, em que Deus o chama, nessa leitura que fizemos, é de muita incerteza, por questões políticas. O rei Uzias havia morrido, um reinado longo, 52 anos. Vocês sabem que nós gostamos do conhecido, não é verdade? Existe uma pessoa aqui, outra ali, que ama desbravar o desconhecido, mas no fundo, nós amamos o conhecido, porque o conhecido nos dá segurança. É por isso que todas as vezes que você passa por uma mudança, vamos pensar, a maioria de nós aqui somos imigrantes. Nós um dia tomamos a difícil decisão de imigrar, sair do nosso lugar para um lugar novo. Eu vim de Pernambuco, morava em Goiás, me mudei para Portland, no Oregon, lugar totalmente diferente. Quando nós enfrentamos o desconhecido e as circunstâncias se tornam um pouquinho complicadas,
porque assim todos nós experimentamos, né, algumas complicações quando nós imigramos. A nossa ideia primeira para a solução do problema, quem sabe, é voltar para o lugar conhecido, voltar para o conforto da casa, voltar atrás. 52 anos de reinado de Uzias, e as pessoas já conheciam o jeito de governar de Uzias. O seu reinado foi próspero, o seu reinado foi de crescimento, o seu reinado foi bom para o povo, e isso gerou uma estabilidade. Mas agora o trono não tem ninguém sentado nele. Agora para a nação está aquela expectativa, quem virá, quem sucederá, como será. Insegurança no coração do povo. E o povo vivia em situação complicada, porque muitas vezes as circunstâncias são boas e nós assim mesmo estragamos as coisas. Nós vamos ver, é interessante o fato do capítulo 6 mencionar o chamado de Isaías. Se você vai aos livros dos outros profetas, geralmente o chamado deles está bem no começo do livro. Isaías está um pouco mais à frente, e os capítulos que antecedem são reprovações, são denúncias do pecado do povo, e o povo estava pecando em duas coisas específicas. O povo estava alimentando uma religiosidade formal, praticava os seus rituais e assim pensavam estar bem com Deus. E o povo, ainda assim, pensando estar bem com Deus, eles praticavam a opressão. Eles oprimiam uns aos outros. Eles oprimiam uns aos outros. – 52 anos, prosperidade, estabilidade, conforto. Agora o rei está morto, o que será do nosso futuro? Deus tinha uma mensagem dura para esse povo, porque eles haviam se desviado do Senhor. Ainda que nas primeiras mensagens Deus dizia, olha, vocês têm um problema, venham a mim para conversar sobre esses problemas. Se os seus pecados são terríveis, eu tenho poder para apagá-los, mas venham a mim para conversar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, venham a mim. Com toda essa instabilidade, o povo olhava para o horizonte do futuro e via o império assírio se levantando e se tornando ameaça cada vez mais real para eles. E é interessante que quando se levanta uma ameaça, nós somos de alguma maneira forçados a olhar para o alto. A olhar para o alto. Nós somos forçados a olhar para o alto. Isaías, no templo, não viu o funeral do rei Uzias, mas Isaías no templo teve a visão que todos nós necessitamos ter, a visão do Deus que é o verdadeiro soberano sobre toda a terra. Aqui diz que somente a aba do seu vestido enchia toda a terra com a sua glória. Imagine um Deus dessa dimensão, imagine um Deus infinito, apenas uma partezinha de suas vestes enche toda a terra com a sua glória. Foi essa visão que Isaías teve. E a missão da igreja não começa com uma tarefa. Não é porque nós recebemos um desafio missionário, não é porque nós recebemos um programa, não é porque nós temos um calendário que nós praticamos a missão. Mas a missão, ela precisa nascer da visão do Deus soberano, da visão de Deus em sua majestade, da visão de Deus na beleza da sua santidade. É essa lente que nós precisamos ter diante dos nossos olhos para enxergar a vida como um todo. Todas as vezes que nós tiramos as lentes para olhar o mundo e a vida de nossa perspectiva, simplesmente, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Por isso nós devemos manter a visão de Deus, essas lentes,
diante dos nossos olhos, para nós vermos aquilo que é invisível aos olhos humanos, aquilo que somente pode ser visto com os olhos da fé. Lembram da Bíblia dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente? Lembram da Bíblia dizendo que essas coisas só pode ver se estiver andando com Deus, porque Deus vai descortinar os nossos olhos para enxergarmos a vida de uma perspectiva espiritual. Para isso, para nós sermos filhos de Deus, missionários, para sermos uma igreja missionária, em primeiro lugar, é a visão de Deus, a transformação através dessa visão. É pela contemplação que nós somos transformados. Você pode abrir comigo a Bíblia em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2. Talvez não, seguramente a Bíblia vai expressar a ideia muito melhor do que eu. Romanos capítulo 12. A minha versão diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício o quê? Vivo. O que mais? Santo. E o que mais? Agradável a quem? A Deus. Este é o culto racional de vocês. O verso 2 diz então: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus faça o quê? Os transforme pelo quê? Pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, vai dizer assim: olha, não fixem os seus olhos nas coisas do mundo, mas nas coisas do alto, onde Cristo habita. É lá que você deve mirar, é lá que você deve fixar o seu olhar, para ser transformado por essa contemplação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, do Deus Justo, do Deus Perfeito, do Deus Amoroso. Fixando os olhos nele, nós somos transformados, nossa mente é transformada. E nossa maneira de agir então se transforma. Lucas capítulo 24. Pode ir comigo também? Lucas capítulo 24. Eu oro a Deus para que Ele realize esse milagre em mim todo dia. Lucas capítulo 24. Vocês conhecem a história? Jesus avisou muitas vezes que iria para a cruz. Os discípulos eram duros de coração, não entenderam a mensagem. Quando Jesus vai para a cruz, eles se escandalizam, ficam com medo, fogem, se escondem. Mas Jesus havia avisado a eles que ressuscitaria. Eles tiveram essa dureza no coração uma vez mais, não lembraram dessas palavras. Jesus então vai ser visitado no túmulo, né, pelas mulheres, vocês conhecem a história. Mas quando as mulheres chegam, Jesus já não está lá, já está ressuscitado. As mulheres vêm e contam para os homens: olha, vimos Jesus ressuscitado. E ainda assim eles não acreditam. E começa aquela confusão, até que Jesus aparece no meio deles, portas todas trancadas. Jesus aparece no meio deles. E eles se assustam. Eles pensavam que era um fantasma. Dureza do coração. Está ali, evidência, na cara. É Jesus mesmo, mas é difícil. Então Jesus diz: olha, estão com dúvidas ainda? Tem comida aí, vamos sentar na mesa, vamos comer. Eles comem juntos. E aí parece que a ficha, essa é uma expressão muito antiga, né? Parece que finalmente, eu ia dizer que a ficha caiu, mas isso é muito antigo, ninguém entende mais. E é difícil de traduzir. Eles finalmente entenderam. Eles finalmente entenderam. E esse milagre é registrado a partir do verso 44. Que diz assim:
A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui o verso 45 é a minha oração todo dia para Deus. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus comissionando os seus discípulos uma vez mais, mas primeiro teve que existir um milagre no entendimento. No entendimento. Ao ver Deus, Isaías teve o seu entendimento aberto, ampliado. Qual foi a última vez que você teve uma visão do céu assim? Qual foi a última vez que você permitiu que Deus abrisse o seu entendimento? Não vem me dizer que você está preso àquilo que você já aprendeu e que você se deu por satisfeito daquilo que você sabe e você reduziu Deus a tudo aquilo que você entende. Não me diz isso. Para sermos missionários de verdade, precisamos entender algumas coisas antes. E a primeira delas é que a nossa vida missionária não é baseada em nossos esforços, em nossos talentos, em nossas ideias. Nossa vida missionária é baseada nessa visão de Deus, nessa visão da majestade de Deus. E então nós respondemos àquilo que Ele faz por nós. O centro dessa visão de Isaías é a santidade de Deus. O povo foi descrito nos capítulos anteriores, agora o Deus Santo aparece. E lembram que os serafins cantam: Santo, Santo, Santo. Essa repetição mostra que Deus de fato é santo. Ele é totalmente fora do nosso nível. E um dos nossos grandes problemas não é querer elevar-se até Deus, é querer trazer sempre Deus para o nosso nível. O nível das nossas picuinhas, das nossas mesquinharias, das nossas pequenices. A gente quer trazer Deus para esse nível, quando na realidade Ele quer nos elevar, Ele quer nos fazer melhores, maiores. Como diz a palavra, os planos que Deus tem para nós são sempre maiores do que os nossos. Você já parou para pensar que Deus não vive na nossa dimensão? Vamos assim, não é que não vive, Deus está aqui vivendo conosco, porque Ele quer viver conosco, mas que Ele não está limitado, talvez essa seja a melhor expressão. Deus não está limitado à nossa dimensão. Para nós existirmos tem que existir tempo, matéria e espaço. Mas me digam, aquele que criou tempo, matéria e espaço pode ser limitado a essas coisas? Deus está além de tudo isso. Olha o tamanho do universo. O universo é infinito. Se você tentar entender coisas sobre o universo, vai chegar um momento que tua mente vai dar um nó. Vai ser difícil compreender. E aquele Deus que você se ajoelha para conversar com Ele é o que criou todas essas coisas. Ou seja, Ele é maior do que tudo isso. A visão desse Deus é transformadora. Muitos anos atrás, os cientistas mandaram uma sonda ao espaço. E essa sonda viajou, até que deram um comando para que ela virasse de suas lentes para a Terra,
e tirasse uma foto do planeta Terra. Vocês conhecem essa foto? Do pequeno ponto azulado no espaço. Essa foto ficou conhecida. E a reflexão do cientista é que sentido faz? No meio de um universo tão grande, nós somos um pontinho azul, pálido, no meio dessa vastidão inteira. E a reflexão do homem que viu essa cena foi: que sentido faz brigar por um pedaço de terra, brigar para ser um rei, lutar, matar por aquilo que é tão pequeno? Olhamos para Deus, nós colocamos a nossa vida na verdadeira perspectiva. E assim estava fazendo Isaías. E nessa ideia de ver um Deus santo, Isaías entendeu algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira ideia é de que a missão que Deus nos confiou não é sobre nós. Não é sobre nós. Jesus uma vez denunciou uma prática dos fariseus dos seus dias. Ele disse que os fariseus saíam para fazer prosélitos. Vocês sabem o que é um prosélito? Um seguidor, um aprendiz, enfim, é alguém que vai crer naquilo que tu crês. Então esses fariseus saíam mundo afora para formarem seus prosélitos. E Jesus diz que esses novos prosélitos eram 2 vezes mais filhos do inferno do que aqueles que eram seus guias. Quando nós concentramos a missão naquilo que nós somos, nós falhamos. Nós não formamos discípulos para Cristo. Nós falhamos. Porque a missão é teocêntrica. A missão está centrada em Deus. A missão está centrada em Cristo. É tudo sobre Deus. Meus irmãos, deixa-me dizer uma coisa. Tudo que se vive aqui, nada deve ser acerca de nós. Tudo tem que ser sobre Deus. Tudo que nós fazemos aqui, nada pode ser sobre nós. Tudo tem que ser para Deus, por Ele, para Ele, através de nós, mas tudo para a honra e glória dEle. Porque a missão, ela é teocêntrica, ela está centrada no Senhor. Segunda coisa, a missão é urgente. A missão é urgente. A terra está cheia da glória de Deus, mas muitos não sabem reconhecer de onde vêm as boas dádivas. Nós somos aqueles que Deus chamou para ajudar essas pessoas a reconhecer de onde vêm as boas dádivas. Mas o terceiro ponto é que Isaías entendeu quem ele era. Diante de Deus, vendo a Deus, nós entendemos quem somos. E a conclusão a que Isaías chegou é que ele era o quê? Vocês lembram o que é que Isaías disse que ele era? Vendo a santidade de Deus, o que é que Isaías diz? Ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque tenho lábios impuros, sou pecador, eu vi o Rei. Existe um atalho que os seres humanos usam, e eu não me excluo dessa lista. Sabe qual é o atalho? É tentar não nos vermos como pecadores. Esse é um atalho perigoso. Lembram que um dos pecados do povo era a religiosidade, a formalidade religiosa. Sabe o que significa isso? É a pessoa entregar a oferta sem o coração estar rendido a Deus. É a pessoa fazer o bem com segundas intenções, para ser visto, para ser notado, para ser aplaudido. Assim era a condição do povo naqueles dias. Por isso Isaías disse, olha, eu vivo no lugar de gente de lábios impuros. As palavras poderiam ser bonitas,
mas o coração não estava entregue ao rei, ao soberano. As intenções do coração não eram boas. E Deus estava condenando essa prática. Deus chegou a dizer: olha, os vossos sábados são incômodos para mim. Então Isaías declara: eu sou pecador. E todas as vezes, ou melhor, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais temos a sensação que somos pecadores. Se você baseia sua religiosidade, sua comunhão com Deus, na sua capacidade de denunciar pecados alheios, esse não é o padrão de Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu vejo o meu pecado, o meu pecado, o meu pecado. E quanto mais eu vejo que sou pecador, sabe o que acontece comigo? Mais eu tenho compaixão de outros pecadores. Uma vez eu escutei uma frase de um homem que estava afastado da igreja. Ele havia caído em pecado, se afastou da igreja. E ele me disse assim: pastor, só quem beijou a lona sabe o que é estar nessa condição. Sabem os boxeadores? Quando recebe um golpe tão forte que o boxeador é nocauteado e ele cai, isso é o beijar a lona. É cair desfalecido depois de um golpe muito forte. E esse amigo estava dizendo: pastor, só quem beijou a lona, só quem foi atingido pelo pecado, quem se deixou levar pelo pecado e caiu desfalecido, vai entender o que é estar nessa posição. E o que significa verdadeiramente a graça de Deus para restaurar, para redimir, para refazer. Então não te sente mal em entender o teu pecado. Isso não vai te tornar uma pessoa pior, pelo contrário, vai te tornar uma pessoa melhor. Mas nós temos o nosso atalho. Ao invés de nos entregarmos completamente à graça de Cristo, ao invés de dizermos: Senhor, sou pecador, sabe o que nós tentamos fazer? Tentamos provar para todo mundo que nós não somos tão ruins como os demais. Essa é a minha tentação, irmãos. É olhar para quem está do meu lado e dizer assim: olha, eu tenho meus erros, mas esse erro aqui do outro é pior do que o meu. Mas quando nós fazemos como Isaías, diante da santidade de Deus, denunciamos o nosso próprio pecado, temos esse autoconhecimento, sabemos que o nosso pecado não é esporádico, é por condição. Irmãos, eu não peco porque de vez em quando eu vacilo, não, eu peco porque eu sou pecador, ok? Eu sou pecador, minha natureza é ruim, minha natureza é terrível, eu não confio em mim mesmo, eu sei disso, eu não posso confiar em mim. Porque a Bíblia me diz que o meu coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa nesse mundo. Mas deixa eu ser sincero, aos 41 anos de vida, eu não precisava nem que a Bíblia me dissesse que meu coração é enganoso, porque eu já sei que ele é. Quantas vezes eu me traí, quantas vezes eu me enganei, quantas vezes. Então não preciso mais de nenhuma evidência para entender, olha, sem Cristo eu não posso fazer nada. Sem Cristo eu não posso viver com minha família, sem Cristo eu não posso pastorear minha igreja, sem Cristo eu não posso ser um bom vizinho, sem Cristo eu não posso ser uma pessoa que faz a diferença no mundo, eu não posso fazer nada sem Cristo, porque eu não sou confiável, eu sou pecador. Isaías entendeu. E quando nós fugimos dessa religião formal, de rituais, de aparência, de palavras bonitas, e nos entregamos completamente, nós experimentamos algo fantástico, que eu não consigo sequer descrever. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarda isso no coração. Deus nunca vai rejeitar um coração sincero. Deixa eu te dizer de novo.
Deus nunca vai rejeitar um coração sincero. Deixa eu te dar alguns exemplos. Vocês conhecem a história do rei Saul e a história do rei Davi? Vocês conhecem essas histórias? Deus rejeitou um e aprovou, recebeu o outro. E qual foi a grande diferença entre Saul e Davi? Me digam sinceramente, humanamente falando, o que é pior? Sacrificar animais de maneira indevida? Ou mentir, adulterar, assassinar? Me digam, o que é pior? Mas no fim das histórias, quem foi aceito por Deus? Quem foi o homem chamado segundo o seu próprio coração? Quem foi? Sabe por quê? Porque quando Deus confrontou Davi, a resposta foi: pequei. Pequei, Senhor, mereço a morte. Tem misericórdia de mim. Me dá um coração novo, Senhor. Esse aqui já não presta. Me dá um coração novo, Senhor. Um espírito inabalável. Mas quando Saul, confrontado por Deus, da mesma maneira, através de um profeta, qual foi a resposta de Saul? Você demorou a vir, o povo me apertou, as circunstâncias eram difíceis, eu fiz isso com as melhores das intenções. Religião formal versus a verdadeira religião. E sabe qual é a verdadeira religião? Entregar o teu coração de maneira sincera a Deus. Não fique escondendo teus pecados. Ele já sabe que tu és pecador. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele te conhece. Um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. Um dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. O outro batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim porque sou pecador. Sabe que tudo isso é experiência da graça. Entrega completa a Deus. Deixa eu te dizer algumas coisas. A missão é impulsionada pela graça de Deus. A missão da igreja é impulsionada pela graça de Deus. Nós não somos qualificados por nossa pureza. Nós não somos qualificados porque nós temos boas ideias. Mas nós somos purificados porque Deus toma a iniciativa de purificar a nossa vida. Isaías declarou: sou pecador, veio o anjo e purificou os seus lábios. Porque Deus não é indiferente a um coração arrependido, a um coração sincero, a um coração que se abre para recebê-lo. E a experiência da graça nos liberta da inatividade. Quando nós experimentamos a graça verdadeiramente, nós somos libertos daquele espírito de inatividade, de inércia. E nós somos usados por Deus, porque estamos prontos. Sabíamos quem éramos, Deus nos transformou e agora queremos dizer: eis-me aqui. Mas a minha pergunta para você nesse momento é: você já experimentou a graça, meu irmão? Você já verdadeiramente experimentou a graça? Antes que eu experimentasse a graça, existiam algumas histórias na Bíblia que me deixavam aborrecido. Eu tenho um senso de justiça um pouquinho diferente. Às vezes, mínimas coisas me incomodam. Eu brinco às vezes, eu digo assim: olha, eu não confio em quem fura fila. Furar fila para mim é uma coisa que me incomoda. E sabe algumas histórias da Bíblia que me incomodavam? Aquela história que Jesus contou sobre os trabalhadores da hora undécima, que chegaram depois de todo mundo e receberam o mesmo salário. Essa história me aborrecia. Sabe outra história que me aborrecia? A primeira vez que eu vi, eu fiquei aborrecido. Sabe qual foi? A história do filho pródigo.
meu pensamento era igualzinho o irmão mais velho. Igualzinho do irmão mais velho. Como assim? Deixa eu te perguntar. A graça de Deus ainda te incomoda? Ver a graça de Deus em ação na vida dos outros ainda te incomoda? Você ainda acha que tem gente que foi longe demais, que não deveria ser perdoado por Deus? Você ainda briga com Deus porque Deus quer perdoar e salvar algumas pessoas? Como é que você trata aqueles que estão se salvando? Como é que você tem tratado? Como é que você trata aqueles que poderiam ser salvos por você? Por você que eu digo, através da sua influência, Deus usando você. Como é que você trata essas pessoas? Como você trata aqueles que voluntariamente chegam para buscar mais de Deus e conhecer da graça? Como você trata aqueles que te ofenderam? Qual é a tua reação quando você é ofendido? A graça te incomoda ainda? Experimenta a graça, meu irmão, sem medo. Então, após a purificação, Isaías é outro homem. E a pergunta vem: quem irá por nós? E a resposta imediata daquele que experimentou a graça de Deus, qual foi? Eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que Isaías não perguntou quanto era o salário que ele ia ganhar. Isaías não perguntou quais seriam as circunstâncias, que mensagem Deus queria que ele enviasse ao povo. Ele simplesmente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque agora a maneira de ver o mundo para Isaías havia mudado. O ano está só começando. Muitas vezes nós não precisamos simplesmente de um ano novo. Nós precisamos de um ânimo novo. Que tal, irmãos, já começarmos esse ano colocando essas lentes da visão do Deus Todo-Poderoso que nos salva e termos a alegria de apresentar essa salvação àqueles que ainda não se renderam a essa graça maravilhosa? Que tal fazer do ano 2026 um ano completamente diferente na tua vida? Eu sei que aqui nós temos pessoas muito dedicadas à obra de Deus. Eu sei que aqui a maioria de vocês está envolvido na obra de Deus. Mas que tal experimentar não somente dedicar-se às atividades de Deus, mas no dia a dia, em cada interação com as pessoas lá fora, escola, trabalho, no trânsito, em qualquer lugar que nós tenhamos a oportunidade de interagir com alguém, que tal olharmos tudo isso como oportunidades para apresentar um Deus Salvador? Isaías recebeu uma missão, e a missão que ele recebeu era ser fiel. Deus nos chama para uma missão. Qual é a sua missão? Ser fiel. Deus vai te dizer cada palavra que você precisa falar. Deus vai abrir as oportunidades, mas você precisa enxergar o mundo com as lentes de Deus. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, como indivíduos, mas também como igreja, de fazer esse ano o ano mais missionário da tua vida, porque você teve uma visão, teve um encontro com Deus, e então você vai proclamar aquilo que Ele colocar na tua boca a dizer às outras pessoas. E não importa em que estágio da vida você esteja, não importa. Não importa se você é aquele que sempre andou nos caminhos de Deus, sempre buscou fazer o melhor, tem sido fiel até aqui. Renova a tua entrega ao Senhor. Não importa se você é aquele que fez o correto a maior parte do tempo, mas em algum momento caiu, fraquejou. Renova a tua vida com Deus. Não importa se você é aquele que carregou uma vida dupla o tempo inteiro. Toda a sua vida de cristão é uma vida dupla. Você tem isso no coração. Você se conhece, você sabe quem você é. E você está aí dividido entre dois senhores.
Quem sabe não é agora o tempo da entrega pela visão. Quem sabe você não é aquele estilo fariseu que adotou uma religião de superfície. E eu me incluo nisso. Eu aprendi esse tipo de religião. A religião da superfície, da aparência. Quem sabe você não é esse? É tempo de renovar a tua vida através da visão de Deus. Quem sabe você é alguém que tem lutado para permanecer aqui. Uma luta silenciosa, quem sabe. Mas o desejo é afastar-se. É tempo de renovar pela visão de Deus. Nós vamos ter uma música especial, não é verdade? E afinal, eu quero fazer uma oração de consagração desse nosso ano ao Senhor.